Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta na nossa sexta aula, tá passando rápido, né? Se você acabou de chegar, volta lá para a primeira, assiste certinho as instruções para você entender o que está acontecendo e aí acompanhar o processo da maneira correta. Já quero agradecer mais uma vez pelo carinho, feedback, todos os comentários de vocês, só me dá mais alegria de vir aqui gravar e continuar realizando esse trabalho, então muito obrigado mesmo pelo feedback, continua aí curtindo, né, para cima, para baixo, como você quiser, compartilhando, se inscreve se não inscreveu, porque tem bastante gente que não está inscrita, mas está assistindo os vídeos, e continua aí oferecendo feedback para que eu possa fazer um trabalho bom para vocês, beleza? Então a gente continua no capítulo 2, aula 6, vamos continuar aqui com o livro e seguir em frente. A liberdade é ótima, parece que obviamente todos a queremos, ansiamos por ela e até lutamos para conquistá-la. Mas isso não significa que temos os recursos psicológicos adequados para operar com eficácia em um ambiente com poucas fronteiras e até sem limites, embora capaz de nos infligir enormes danos. Quase todos precisamos fazer alguns ajustes mentais, quaisquer que sejam a formação escolar, o nível de inteligência e o sucesso em outros empreendimentos. Então, quase todos precisamos fazer alguns ajustes mentais, já vou deixar isso aqui salvo. Independente de qualquer coisa, de formação, de onde você veio, quem você é, o quão bom você é no que você faz, se você está entrando nesse mercado, você provavelmente vai precisar ajustar mentalmente a sua forma de pensar algumas coisas. O tipo de ajuste de que estou falando tem a ver com criar uma estrutura mental que ofereça ao trader o mais alto grau de equilíbrio entre a liberdade para fazer alguma coisa e a hipótese de sofrer danos financeiros e psicológicos, como possíveis resultados diretos dessa liberdade. Incrível isso, né? Criar uma estrutura mental onde você entende que você precisa fazer o equilíbrio dessa liberdade que você tem nesse mercado para conseguir lidar com os danos psicológicos e financeiros que você sofre quando toma as decisões erradas. Criar uma estrutura mental. De novo, falando para vocês, vocês precisam desenvolver essa habilidade. Você não nasceu com ela, você precisa desenvolver, você precisa aprender, você precisa construir isso. Isso diz que você tem um trabalho para fazer, isso leva tempo e você precisa de ajuda. Pode ser que você consiga sozinho, estudando psicologia do trader, meus livros, os treinamentos, os vídeos aqui. Pode ser que sozinho você consiga ir se modificando. Ou pode ser que você vá precisar de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento profissional para te ajudar a desenvolver essa mentalidade, mas você precisa entender que a mentalidade precisa ser construída. Esse é o ponto principal, tá? Não adianta só usar o que você já sabe, não é o suficiente, tá? Volta para o livro. Desenvolver uma atitude mental pode ser muito difícil, sobretudo se a mentalidade a ser cultivada estiver em conflito com aquilo em que você já acredita. Já vou marcar isso aqui de novo, esse livro é muito bom, né? Desenvolver uma atitude mental pode ser muito difícil, sobretudo se a mentalidade a ser cultivada estiver em conflito com aquilo que você já acredita. Eu falo muito sobre isso, sobre as crenças. As crenças que você tem sobre você e sobre a vida definem já muito como que vai ser a sua caminhada dentro desse mercado, né? Por isso que ali, naquela primeira sessão de acompanhamento que eu faço individual com as pessoas, tem todo um estudo do seu histórico, de quem você é, de onde você veio, de como você pensa, para eu já ter uma ideia da quantidade de trabalho que a gente vai ter para mudar algumas coisas que não funcionam dentro desse mundo. Então mudar a mentalidade para se adaptar a esse mundo. Esse é o meu trabalho, né? O que o psicólogo de trader faz? Ele sabe qual é a mentalidade que você precisa para ter sucesso, ele vai identificar quais as habilidades que você já tem, as que você não tem, e vai te ajudar a construir a que você precisa e desconstruir as que fazem mal. Então, né, tá tudo dentro desse mundo, dessa dinâmica. No entanto, para quem quer ser trader, a dificuldade de criar estrutura adequada é sempre agravada pelo acúmulo de resistência mental que começa a se formar nos primeiros estágios da vida. Resistência mental, oh meu Deus do céu, eu não vou nem começar a falar disso, senão eu vou ficar o resto da aula falando sobre isso. As pessoas são muito resistentes a precisar de um psicólogo, resistentes a fazer um trabalho, né, de saúde mental, de uma consciência mental, são muito resistentes. Elas querem gastar dinheiro com qualquer coisa, menos com o trabalho de mudar comportamento, crença, pensamento. É muito difícil, dá muito trabalho.
Então essa resistência é muito real. Todos nós nascemos em algum tipo de ambiente social, um ambiente social ou sociedade, seja uma família, cidade, estado ou país, implica a existência de uma estrutura. Estruturas sociais consistem em regras, restrições, fronteiras e um conjunto de crenças que se transformam em um código de comportamento, que por sua vez limita as maneiras como os indivíduos atuantes na estrutura social podem ou não se expressar. Ademais, a maioria das limitações da estrutura social foi estabelecida antes de nascermos. Em outras palavras, quando chegamos ao mundo, grande parte da estrutura social que governa a nossa expressão individual já está instituída e arraigada. Ou seja, a gente já vem dentro de um mundo e dentro de uma sociedade que já existem os seus valores, os seus princípios, e a gente vai ali entendendo como navegar no meio de tudo aquilo e provavelmente assimilando e assumindo as mesmas posições que todas as outras pessoas à nossa volta. É fácil compreender por que a necessidade de estrutura de uma sociedade e a necessidade de autoexpressão dos indivíduos podem estar em conflito. Todas as pessoas que querem dominar a arte de trading enfrentam exatamente esse conflito fundamental. Por que conflito? Porque tudo aquilo que eu aprendi não está funcionando nesse mundo, não está funcionando dentro do mercado. Então, existe um conflito aí, e eu não sei muito bem qual é esse conflito, o que fazer com ele, o que eu estou fazendo de certo e de errado, o que é meu, o que é bom e o que não é. Por isso a importância da psicologia do trader, para você entender as diferenças, entender o que é um problema, aceitar que esse problema é seu e resolver ele. Esse é o passo a passo, aí dentro do processo. Gostaria que você se perguntasse que característica, forma de expressão pessoal, é comum a todas as crianças nascidas neste planeta, independentemente de localização, cultura ou condição social. A resposta é curiosidade. Toda criança é curiosa. Cada criança tem ânsia de aprender. As crianças podem ser descritas como pequenas máquinas de aprender. Muito legal isso. Considere a natureza da curiosidade. Em seu nível mais fundamental é uma força. Mais especificamente, é uma força introspectiva, no sentido de que não é preciso motivar uma criança a aprender algo. Espontaneamente, por conta própria, as crianças exploram de forma natural suas cercanias. Além disso, essa força introspectiva também parece ter sua própria agenda. Em outras palavras, embora todas as crianças sejam curiosas, nem todas são naturalmente curiosas sobre todas as coisas. Então veja que já há diferença no nível de curiosidade. Algo dentro de nós direciona nossa consciência para certos objetos e tipos de experiência em detrimento de outros. Desde a mais tenra idade, as crianças sabem o que querem e o que não querem. Ao depararem com essas demonstrações singulares de individualidade por parte de uma criança pequena, os adultos geralmente se surpreendem. Presumimos que as criancinhas não têm nada dentro delas que as torna únicas em sua maneira de ser. De que outra maneira as crianças expressariam sua individualidade se não pelo que no ambiente as atrai e as afasta. Chamo de força das atrações naturais esse sistema de orientação interna. As atrações naturais são simplesmente as coisas pelas quais sentimos um interesse natural ou passional. Nosso mundo é grande e diverso e oferece a cada um de nós muito com que aprender e a experimentar. Isso não significa, porém, que tenhamos como indivíduos um interesse natural ou passional em aprender ou experimentar tudo isso. Algum mecanismo interno nos torna naturalmente seletivos. Então todos nós somos curiosos, mas internamente nós temos um radar e aquilo que chama a minha atenção não vai chamar a atenção de outras pessoas. Então eu quero explorar coisas que outras pessoas também podem querer, mas existem outras que não estão nem um pouco interessadas naquilo que prendeu a minha intenção, a minha atenção e a minha curiosidade. Então é importante refletir sobre isso. Se você pensar em tudo isso, estou certo de que você poderia listar muitas coisas a serem feitas e muitos atributos a serem cultivados, nos quais você não tem absolutamente nenhum interesse. Sei que eu poderia. Você também poderia preparar outra lista das coisas pelas quais seu interesse é apenas marginal. Finalmente, você poderia listar tudo pelo que tem interesse passional. Evidentemente, as listas ficam menores à medida que seu nível de interesse aumenta. De onde vem o interesse passional?
Minha visão pessoal é que ele emana do nível mais profundo do nosso ser, onde se situa a nossa verdadeira identidade. Deriva de uma camada subjacente às características e aos traços de personalidade, que adquirimos em consequência de nossas interações sociais. Bom, aqui ele já está entrando num ponto já que é muito filosófico, e num ponto que a ciência ainda também não tem muita resposta, que é a questão da personalidade, né? Da onde que vem essas intenções, da onde que vem essa atenção seletiva, essa paixão por coisas específicas? Por que que os gêmeos, um está seguindo esse caminho e o outro está seguindo aquele, se eles são iguais, nasceram no mesmo ambiente, com os mesmos pais? O que que é essa força interior que faz com que cada pessoa se torne única na sua forma de ser e de pensar? Essas são perguntas que a ciência ainda não tem uma resposta específica. A ciência chama de personalidade. Os religiosos, e assim como eu, católico, acredito que isso é a alma, que é o que nos torna únicos e nos diferencia um do outro. Essa é a minha visão pessoal, tá? Então, só para você entender um pouco mais o que está rolando nesse mundo da filosofia que está além daqui do estudo do livro do Trader. Agora tem um subtópico aqui, dentro desse capítulo, que chama Os Perigos. É no nível mais profundo de nosso ser que se situa o potencial para conflitos. A estrutura social em que nascemos pode ser insensível ou mais ou menos sensível a essas necessidades e a esses interesses arraigados. Por exemplo, você pode ter nascido em uma família de atletas extremamente competitivos, mas sentir interesse passional por música clássica ou arte. É até possível que você tenha capacidade atlética natural, mas nenhum interesse real em participar de eventos esportivos. Haveria aqui algum potencial para conflito? Numa família típica, a maioria dos membros exerceria forte pressão para que você seguisse os exemplos dos seus irmãos, irmãs ou pais. Eles fariam todo o possível para lhe ensinar as maneiras deles e a extrair o máximo de sua capacidade atlética. Eles o dissuadiriam, já está traduzido errado de novo, dissuadiriam de perseguir com seriedade qualquer outros interesses. Você se submete a essas pressões porque não quer ser segregado, mas ao mesmo tempo fazer aquilo que lhe é impingido não parece certo. Embora tudo o que você aprendeu e introjetou o empurre no sentido de se tornar um atleta. O problema é que você não se sente autêntico, seguindo sua verdadeira índole. Então você nasceu num ambiente onde toda a sua família é atlética, você tem essas habilidades naturais atléticas em você, no seu corpo, na sua genética, mas você não tem um intenso desejo íntimo e profundo seu de seguir essa vida, de que isso seja a fonte de toda a sua energia e sua dedicação. E aí você desenvolve esse conflito, porque ao mesmo tempo que você sabe que não é isso que você quer, você não quer ficar excluído, né, de todo esse ambiente familiar que caminha dentro do esporte. Então esses conflitos é muito importante de enxergar dentro de você. Os conflitos que resultam do que lhe ensinaram que você deve ser e os sentimentos que repercutem nos níveis mais profundos do seu ser não são incomuns. Eu diria que muita gente, se não a maioria, cresce numa família ou num ambiente cultural que pouco apoia ou simplesmente não apoia com objetividade e imparcialidade as maneiras singulares como nos sentimos compelidos a nos expressar. Então olha que interessante isso. A maioria das pessoas, elas nascem em ambientes onde elas não recebem estímulos para que elas possam seguir o seu próprio caminho. Elas são mais ou menos condicionadas a pensar e agir conforme o seu ambiente ou conforme os pais acreditam que elas devem agir. Então ele está falando que a maioria das pessoas acabam não desenvolvendo essa capacidade de expressar a si de uma forma genuína, né, da forma como você realmente gostaria. Essa falta de apoio não é mera ausência de estímulo. Pode ser tão profunda quanto a rejeição ostensiva de alguma maneira peculiar de nos expressarmos. Por exemplo, vejamos uma situação comum. Uma criança que está aprendendo a andar vê pela primeira vez o que chamamos vaso de planta na mesa do café. Ela ficou curiosa, ou seja, alguma força interna a impele a explorar esse objeto. De certo modo, é como se esse impulso interno criasse um vácuo na mente da criança, a ser preenchido pelo objeto que atraiu a sua atenção. Assim, ela só vê o vaso diante de si. Como um intuito deliberado, engatinha e tropeça pela ampla sala até a mesa do café. Quando chega lá, estica-se na ponta dos pés, segura a beira da mesa e se põe de pé.
Com uma das mãos segura firme a mesa e mantém o equilíbrio, com a outra mão alcança o objeto desconhecido. Naquele exato momento, houve um grito que soa no outro lado da sala. Não, não toque nisso! Assustada, a criança cai sentada e começa a chorar. Obviamente isso é muito comum e até inevitável. As crianças não têm nenhuma ideia de como podem se machucar e de quanto um vaso pode ser valioso. De fato, saber o que é e não é seguro e qual é o valor das coisas são lições importantes a serem aprendidas pelas crianças. No entanto, há em atuação aqui algumas dinâmicas psicológicas que afetam diretamente nossa capacidade de criar os tipos de disciplina e concentração necessários para operar no mercado mais tarde na vida. O que acontece quando não temos oportunidade de nos expressar da maneira como queremos ou quando somos forçados a nos expressar de modo que não corresponde ao processo de seleção natural? Essa experiência provoca um transtorno. Estar transtornado implica um desequilíbrio, mas o que é exatamente estar desequilibrado? Para que algo esteja desequilibrado é preciso que, para começo de conversa, outra coisa esteja em equilíbrio ou em igual proporção. Essa alguma coisa é a correspondência relativa entre nosso próprio espaço mental e o ambiente externo onde vivemos. Em outras palavras, nossas necessidades e desejos se manifestam em nosso espaço mental e se realizam no ambiente externo. Se esses dois espaços forem incompatíveis um com o outro, estamos em estado de equilíbrio interno e sentimos satisfação ou felicidade. Se esses espaços forem incompatíveis entre si, experimentamos insatisfação, raiva e frustração, ou que geralmente é denominado dor emocional. Deixa eu marcar tudo isso aqui. Só não vou ler de novo porque é muito grande e eu já falo sobre isso. Agora, por que será que não conseguir o que queremos ou ser privado da liberdade de se expressar de determinada maneira nos impõe dor emocional? Minha teoria pessoal é que as necessidades ou desejos criam vácuos mentais. O universo em que vivemos tem uma tendência natural a não tolerar o vácuo e a movimentar-se para preenchê-lo onde quer que esteja. O filósofo Spinoza observou séculos atrás que a natureza tem horror ao vácuo. Segue o ar de uma garrafa e sua língua e lábios aderão à boca da garrafa, porque criou um desequilíbrio, um vácuo, que agora deve ser preenchido. Qual a dinâmica por trás da expressão? A necessidade é a mãe de todas as invenções. É o reconhecimento de que uma necessidade cria um vácuo mental, que o universo preencherá com pensamentos inspiradores se a sua mente for receptiva. Os pensamentos, por sua vez, podem inspirar movimentos e expressões que fazem aquela necessidade ser atendida. Então aqui ele está mais uma vez indo muito pro lado da filosofia, então são muito mais questões, opiniões pessoais deles. Eu não vou ficar conversando muito sobre isso porque o livro está focado aqui na parte do trader. Mas eu estou vendo que ele está construindo aqui um pensamento para chegar na questão da dor emocional, do conflito, né, e de tudo a raiva que a pessoa passa quando vai chegar no mercado. Eu acho que ele vai chegar nesse ponto, vamos ver. A esse respeito, acho que nosso espaço mental trabalha como um universo total. Quando reconhecemos uma necessidade ou um desejo, nós nos movimentamos para preencher o vácuo com uma experiência no ambiente externo. Se formos privados da oportunidade de perseguir o objeto dessa necessidade ou desejo, ficamos literalmente com a sensação de que não estamos inteiro, de que algo está faltando, o que nos deixa num estado de desequilíbrio ou dor emocional. Será que nossa mente também tem horror ao vácuo, assim que surge? Tire um brinquedo de uma criança que ainda não terminou de brincar, por melhores que sejam as suas razões, e a resposta universal será a dor emocional. Ao chegar aos 18 anos, estamos na Terra há aproximadamente 6.470 dias. Em média, quantas vezes por dia a criança típica ouvirá informações como: não, você não pode dizer isso, você não pode fazer dessa maneira, você tem de fazer assim, agora não, quero pensar um pouco, vou te mostrar, não pode fazer, por que você acha que pode fazer isso? É preciso fazer, você não tem escolha. Essas são apenas algumas das maneiras relativamente simpáticas de todos nós sermos coibidos de manifestações individuais à medida que crescemos. Se ouvirmos essas afirmações apenas uma ou duas vezes por dia, ainda teremos ouvido várias milhares de negativas quando chegamos à idade adulta. Chamo essas experiências de negação de impulsos de aprender. Arroubos que se baseiam em uma necessidade interna provenientes da parte mais profunda de nossa identidade e remanescentes do processo de seleção natural.
De novo, eu não vou entrar dentro da questão do que ele pensa, das teorias dele e tudo mais, que isso é muito pessoal dele, da visão dele como cientista. Mas o que ele está dizendo aqui, basicamente, né, alinhado com aquilo que eu sempre falo para vocês, é você refletir como que a vida vai construindo a forma de pensar, a sua forma de pensar, a sua mentalidade, a sua maneira de reagir ao mundo. Tudo, imagina, né? Ele estava falando aqui que se você tem 18 anos de idade, você já viveu 6.470 dias, né? Eu pelo menos tenho o dobro disso, então já estou há mais de 12 mil dias no mundo. E aí ele está fazendo essa reflexão, né? Todo esse tempo que você está na Terra, você está ouvindo muita coisa, você está recebendo muita coisa, né? E o que isso está acontecendo? Como que isso está se formando dentro de você? Qual o impacto que isso está causando a você e a sua forma de interagir com o mundo? Então veja, quando eu falo sobre crenças, sobre entender a sua forma de pensar que vai transformar, né, a sua maneira de reagir ao mercado, faz todo sentido. Eu falo muito desse caso porque ele fica muito claro sobre a questão da crença. Né, um trader que me procurou pedindo ajuda, ele conseguia respeitar todas as operações de stop gain, que é uma das coisas mais difíceis de achar. A maioria das pessoas não conseguem segurar o stop gain porque fica com medo de perder o lucro que já tem. Ele conseguia respeitar todos os stop gain, que era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Mas ele não respeitava nenhum stop loss, nenhum. Então era 100% de stop gain, ótimo, 0% de stop loss, não respeitava nada. E aí quando a gente foi conversando, ele foi, né, nasceu num ambiente religioso, onde a família era evangélica naquela teoria mais rígida, então ele passou a vida inteira escutando da família que dinheiro era coisa do diabo, que o dinheiro era sujo, que dinheiro não serve para nada, que, né, você não tem que ficar pensando em dinheiro. Então ele passou a vida inteira ouvindo isso e ele, na cabeça dele, entendeu que dinheiro não era importante. Então, quando ele falava para mim que não respeitava o stop loss, ele falava: Roger, eu nem esquento, é só dinheiro. Pelo menos eu fico ali, vai que sobe. Né? Perdeu. É só dinheiro, dinheiro não é coisa de Deus, então tá tudo bem também se eu não ganhar. Então veja, ele passou a vida inteira desenvolvendo uma crença sobre o dinheiro, sobre como ele pensa o dinheiro e sobre como ele se relaciona com o dinheiro. Como que uma pessoa com esse tipo de crença vai dar certo no mercado como trader? Como? Toda a ideia do mercado e do sucesso do trader está em volta do dinheiro. O que define o sucesso é se você é capaz de fazer dinheiro ou não, e de fazer de forma consistente. Se tanto faz o dinheiro para você e o dinheiro não é coisa boa, para que você está nesse mundo? E aí quando eu joguei essa realidade para cima dele, ele ficou em choque, porque ele não tinha percebido que de fato existia uma outra forma de pensar. Porque ele sempre esteve nesse ambiente, ele achou que essa era a única maneira de se pensar dinheiro. Então quando eu trouxe todas essas outras formas de pensar dinheiro, que não são doentes, né, que não tem nada a ver com o diabo ou com Deus, que é só um instrumento para que você consiga algumas coisas, ele percebeu que existe uma maneira diferente de pensar daquilo. Então aquilo ajudou ele a mudar a forma de estruturar os pensamentos, de se relacionar com o dinheiro e de entender como que ele vai aplicar isso no mercado. Então esse é um exemplo muito claro de como uma crença afeta completamente a forma como você vai agir no mercado. Né? A crença pode operar por você, porque a sua maneira de pensar sobre aquilo já está definida, então tanto faz, né? Para que eu vou respeitar stop loss, Roger? Tanto faz, dinheiro é só dinheiro. Então, você fala assim, pô, que loucura, mas como que ele nunca percebeu isso? Pô, é o mundo que ele sempre viveu, ele ia perceber como? Então, pedindo ajuda e conhecendo isso, ele foi capaz de perceber que existe um outro mundo, existe uma outra forma de pensar sobre isso. E essa é uma reflexão que você tem que fazer sempre. Será que as minhas crenças estão certas? Será que a forma como eu penso realmente está me ajudando dentro desse ambiente do mercado? Ou eu preciso tomar cuidado com isso e aquilo e mudar, ou até mesmo mudar completamente a forma que eu tenho de pensar para ter resultados diferentes. Então tudo isso que ele está fazendo aqui, que é até uma leitura um pouco mais profunda, porque ele está envolvendo muita filosofia, é sobre esse questionamento de que reflita, né? Já está há bastante tempo nesse mundo, ouvindo muita coisa todos os dias. Tudo isso tem um efeito em você. E agora você precisa refletir quem você é, quais são as suas crenças, o que você pensa e o que você vai fazer com tudo isso.
Então é mais uma questão de refletir dentro desse conceito para a gente também não se perder muito aqui nessa leitura mais profunda que ele está fazendo. O que acontece com todos esses impulsos que foram rejeitados e frustrados? Será que simplesmente dispersam? É possível, caso sejam conciliados de alguma maneira, se fizermos ou se alguém fizer alguma coisa para reequilibrar nosso espaço mental, como se pode alcançar esse resultado? Muitas são as técnicas. A mais natural, em particular para uma criança, é simplesmente chorar. Chorar é um mecanismo natural, próprio da natureza, para conciliar esses impulsos rejeitados e frustrados. Os pesquisadores científicos descobriram que as lágrimas são compostas de íons com carga negativa. Se puder seguir o seu curso natural, o choro espelha a energia negativa de nossa mente e restabelece o estado de equilíbrio, mesmo que o impulso natural nunca seja realizado. Então veja que legal que existe até um estudo científico sobre a importância de chorar, que o choro libera energia negativa, carga negativa. Muito legal isso. Por isso que eu sempre falo, emoção você sente, né? Emoção você não controla. A emoção tem que sentir para deixar o seu corpo, né, liberar aquilo que está acontecendo dentro de você. O problema é que, na maioria das vezes, não se permite que os acontecimentos sigam seu curso natural, e os impulsos rejeitados nunca são conciliados, pelo menos enquanto somos crianças. Muitas são as razões porque os adultos não gostam quando os filhos choram, sobretudo os meninos, e fazendo tudo o que for possível para desencorajar esse comportamento. Há igualmente muitas razões pelas quais os adultos não se incomodam em explicar às crianças porque elas estão sendo forçadas a fazer alguma coisa que não querem. Mesmo que os adultos tentem, nada garante que eles sejam eficazes o suficiente para conciliar o desequilíbrio. O que acontece se esses impulsos não forem conciliados? Eles se acumulam e geralmente acabam se manifestando em numerosos padrões de comportamento viciantes e compulsivos. Uma regra prática muito imprecisa é a seguinte: o que quer que acreditemos por nos ter sido negado na infância pode facilmente se tornar vício ao nos tornarmos adultos. Vou gravar isso aqui, ó. Uma regra muito... Deixa eu falar de novo aqui. Uma regra prática muito imprecisa é a seguinte: o que quer que acreditemos nos ter sido negado na infância pode facilmente se tornar vício ao nos tornarmos adultos. Isso é muito importante para já você refletir se os vícios que você tem hoje são coisas que te foram negadas quando você estava na infância. E isso de alguma forma é até uma maneira de você se rebelar contra essa ordem, essa obediência e aquilo que você discordava naquele momento, mas que hoje você tem a capacidade e independência de fazer você mesmo. Então é uma reflexão bem legal aí para vocês fazerem dentro dos vícios que vocês possuem. Por exemplo, muita gente é viciada em atenção. Refiro-me a pessoas que fazem quase tudo para atrair atenção para si próprias. A razão mais comum para esse comportamento é acharem que não receberam muita atenção quando eram jovens, ou quando mais precisavam dela. Em todo caso, a privação se converte em energia emocional não resolvida que os impelirá a se comportar de maneira a satisfazer o vício. O que é importante compreender sobre esses impulsos rejeitados e não conciliados, latentes em todos nós, é como eles afetam nossa capacidade de manter o foco e de adotar abordagens disciplinadas e consistentes em nossas operações de mercado. Caramba, eu vou até marcar isso aqui porque é muito bom. Então a importância de entender esses impulsos que foram rejeitados e não conciliados e que estão dentro de nós é que eles afetam a nossa capacidade de manter o foco e adotar abordagens disciplinadas e consistentes nas nossas operações de mercado. Então, como é algo que é um conflito dentro de você, como é um tema que te foi negado a vida toda, na hora que você tem essa liberdade do mercado e a capacidade de fazer o que você quiser, dificilmente você vai seguir a regra. Dificilmente você vai ser disciplinado, você vai ser consistente e vai fazer o que precisa ser feito. Porque você fez isso quando estava sendo ordenado, né? Quando você era na sua infância, você estava sendo obrigado a fazer essas coisas. Agora você é livre, você é independente, você está na frente do mercado. Você não quer ser consistente, você não quer ser disciplinado, como uma revolta a todas essas emoções e sentimentos não resolvidos do passado.
Então esses conflitos são muito importantes e eu acho que a aula de hoje foi muito legal no sentido de autoconhecimento, para você refletir aquilo que te foi negado durante a vida que agora você está buscando no mercado. Porque se você está buscando no mercado formas de resolver aquilo que te foi negado no passado, você vai exigir que o mercado te ofereça alguma coisa. Você vai exigir que ele te pague de volta alguma coisa. E é a hora que começa toda aquela relação de amor, de historinha, de querer que o mercado te dê um lucro específico, né? De não aceitar que cada dia é um dia, de que hoje deu certo, amanhã não deu, porque você está utilizando o mercado para lidar com todos esses conflitos passados. Então é muito importante refletir sobre tudo isso, porque essa é a questão da mentalidade, essa que é a dificuldade e da onde que vem a resistência. As pessoas começam a pensar nisso, a falar disso, dói, machuca, dá muito trabalho, são traumas, são problemas, são coisas que às vezes eu nunca nem fiz terapia, nunca nem falei com um psicólogo, então agora ficar pensando nisso é muito doloroso e muito difícil. Mas se você não fizer esse processo, você vai entrar nisso que ele está explicando. Tudo aquilo que ficou latente, que ficou mal resolvido, né, todos os conflitos que não deram certo e todas as vezes que você precisou ali não fazer a sua vontade para obedecer a alguma autoridade, você vai utilizar agora da liberdade que você tem no mercado para se vingar. A questão é que você vai se vingar, mas quem vai se machucar é você, né? Porque você não sendo disciplinado, você não sendo consistente, você não seguindo as suas regras porque você quer expressar a sua liberdade a todo tempo e fazer só o que você quer, isso vai trazer consequências para você mesmo. Então acaba sendo algo que não funciona na prática, por mais que você esteja de alguma forma querendo se livrar daquela sensação de que eu não quero ordem, eu não quero, né, obediência, eu não quero disciplina, eu quero um lugar que eu possa ser livre o tempo inteiro. E o mercado não é assim. Você pode encontrar isso em outras profissões e mesmo assim sempre vai ter uma regrinha ou outra em algum lugar. Mas no mercado, se você seguir esse tipo de mentalidade, é a forma como você fica no 0 a 0, vai perdendo sempre e nunca consegue, né, chegar naquele ponto de sucesso, de fazer dinheiro e de viver disso. Então acho que é legal, uma reflexão bem legal, uma aula muito mais focada aí em psicologia, em conhecimento, em pensamentos e crenças, mas que faz vocês com certeza refletir muito sobre a história de vocês e como isso pode estar afetando, né, no dia a dia. Mais uma vez quero agradecer, vamos parar por aqui, já passou mais de 30 minutos. Agradeço mais uma vez aí o carinho de todos. Não deixa de comentar o que você achou dessa aula e aí a gente se vê numa próxima. Um abraço e até mais.